Estamos de volta com o Informativo TVU, hoje falando sobre reforma tributária. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o professor Ricardo Viola, da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, muito obrigado pela participação, boa noite. Eu que agradeço, boa noite, Júnior, boa noite a todos que nos acompanham aqui essa noite. Professor, para a gente começar falando sobre reforma tributária, né? Okay. Por que fazer uma reforma tributária, professor? Júnior, é o seguinte, para não voltar muito no tempo, o João Goulart, em 1964, 3 de março, ele fez um discurso inflamado na Central do Brasil e lá ele anunciava, bradava que o Brasil precisava de diversas reformas e dentre essas estava qual? A reforma tributária. Fora o período militar, após a redemocratização do Brasil, todas as campanhas eleitorais trouxeram como uma de suas pautas a reforma tributária. E por quê? Porque nós temos um sistema tributário extremamente complexo, com pouquíssima transparência, que trava o crescimento do Brasil, que agride o patrimônio, sobretudo dos mais pobres, em função de uma coisa chamada regressividade tributária, e que não pode persistir como está. Estudos mostram que o brasileiro trabalha algo em torno de 3 ou 4 meses do ano para poder pagar os tributos, de um modo geral, em média. Grandes empresas gastam em torno de 44 mil horas para poder fazer a gestão dos seus deveres burocráticos com os tributos. Ou seja, um sistema desses não para de pé. Nós temos União Federal, 26 estados, mais o Distrito Federal, e quase 5.600 municípios, todos estes entes políticos titulares de competência tributária, equivale a dizer, titulares da competência para editar leis em matéria tributária. Uma empresa que está aqui no Brasil e que mantém a mesma operação, por exemplo, na Alemanha, lá ela tem 5 pessoas cuidando dos seus deveres tributários. Aqui no Brasil, ela precisa de 50 pessoas para cuidar da mesma preocupação burocrática. Ou seja, mais uma vez, o sistema como está hoje não pode persistir e nós precisamos desamarrar a economia e deixar, que o trem da economia siga o seu fluxo normal sem que tenha que arrastar, essas correntes gigantescas que travam o país. Por isso, a necessidade da reforma. Agora vamos falar do governo. O que o governo espera com essa mudança, professor? Bom, o governo anuncia o seguinte, ele pensa que com a reforma ele vai conseguir aportar ao sistema transparência, simplicidade, equidade e vai reduzir as amarras tributárias sobre a economia. Com isso, ele pretende proporcionar ao PIB, Produto Interno Bruto, um crescimento aí de 10% a 15% num intervalo bastante significativo de tempo, e aumentando o PIB, aumenta a arrecadação, sem, contudo, aumentar a carga tributária. Essa é a ideia. Vamos lá. Carga tributária é a proporção que temos entre aquilo que se produz e aquilo que se arrecada. Se eu aumento a base tributária, se eu aumento as bases de incidência, se eu amplio aqueles fatos econômicos que podem ser tributados e desamarro, simplifico o sistema tributário, a tendência esperada é que eu aumente a arrecadação sem aumentar a carga tributária, ou seja, sem aumentar a proporção entre aquilo que se produz e aquilo que se arrecada. O governo pretende, com isso, gerar mais emprego, mais renda e mais liberdade para que as empresas produzam e, de fato, o país possa crescer. Essa é a ideia. Professor, a gente vai dar uma pausa agora no nosso bate-papo, porque tem um assunto também relacionado ao nosso tema de hoje, que é sobre os alimentos ultraprocessados. Cobrar mais impostos de alimentos ultraprocessados que podem trazer prejuízos à saúde da população. A proposta foi feita em um estudo elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz. O documento foi lançado em meio a discussões da reforma tributária no Congresso. A oferta é grande. Tem batata, biscoito recheado, macarrão instantâneo. Os alimentos ultraprocessados são aqueles produzidos pela indústria e prontos para o consumo.
Uma comodidade que, aliada a um sabor agradável, faz com que cada vez mais os brasileiros se rendam a eles. É tão rápido, é tão mais prático, né? É mais prático, né? E eu tô com fome também. Não tem como escapar, às vezes você cai nessa daí mesmo. E não é só questão de praticidade. Um macarrão instantâneo custa menos que a massa pouco processada. A salsicha é mais barata que carne ou frango. Um molho pronto sai bem mais em conta que extrato ou passata de tomate. E beliscar uma fruta ou legumes pode sair mais caro que um salgadinho. Esses produtos com mais processamento na indústria têm pouco ou quase nenhum alimento inteiro, de verdade. São formados por derivações de alimento e ainda adicionados de substâncias sintetizadas em laboratório, como os corantes e conservantes, por exemplo. Por isso, acabam sendo mais baratos e menos ou quase nada saudáveis. A reforma tributária trouxe à tona a discussão se o governo deve dar um tratamento diferenciado a eles. O próprio Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz e outros órgãos, publicou um documento em que defende uma política tributária que garanta alimentação adequada, saudável e sustentável. O relatório aponta que a política fiscal do Brasil contribui para o adoecimento da população, porque o guia alimentar não é considerado parâmetro para tributar alimentos. E os ultraprocessados presentes nas cestas básicas, como salsichas e biscoitos, recebem os mesmos benefícios tributários que alimentos saudáveis, como arroz e feijão. A experiência é muito bem sucedida com o próprio tabaco, mas com categorias de alimentos e bebidas ultraprocessados, como, por exemplo, a questão da taxação de refrigerante, que mostra também efeitos muito importantes, mas aí a ideia justamente é expandir para os ultraprocessados, porque a categoria como um todo, ela impacta muito significativamente sobre a saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os alimentos industrializados têm hoje uma carga tributária média de 40%. Mas não há diferença na tributação dos produtos pouco e ultraprocessados. Como a reforma tributária prevê o chamado imposto seletivo, incidente sobre produtos considerados prejudiciais à saúde, é possível adequar uma taxação diferenciada. O diretor de estudos do IBPT diz que é preciso separar o joio do trigo e cobrar mais dos industrializados que realmente são nocivos à saúde. São aqueles que têm esse alto índice de gordura, este alto índice de açúcar ou de sal. E também temos que fazer aí um trabalho com a população. É um trabalho educacional de convencer a população que aqueles produtos fazem mal. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos afirma que os alimentos produzidos pelas fábricas são seguros, saudáveis e nutritivos, e que a classificação de alimentos por grau de processamento não é reconhecida pela ciência e pela tecnologia de alimentos. As repercussões você pode imaginar que vão ser em adoecimento, em mortes precoces, mas também na questão de produtividade, porque implica doenças que vão diminuir a produtividade do emprego, inclusive adoecimentos que vão impedir que aí a questão do absenteísmo, a pessoa deixa de trabalhar por conta disso. E a gente está recebendo aqui no nosso informativo TVU o professor Ricardo Viola, professor da FADIR, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o que muda e como muda com a reforma tributária? Vamos lá. Nós estamos num processo, né? A reforma, ela ainda não está aprovada por completo. Nós estamos na metade ou no meio de um processo legislativo. A reforma, a proposta de emenda constitucional número 45, ela passou na Câmara dos Deputados e agora está já no Senado Federal para que lá ocorra a sua parte do processo legislativo. Mas, enfim, o que muda, né? Nós estamos, neste momento, olhando para os tributos incidentes sobre o consumo. Depois teremos uma segunda etapa falando da tributação sobre a renda, né? E depois, provavelmente, algumas questões relacionadas à tributação sobre o patrimônio, que são as três grandes bases de incidência do nosso sistema tributário. Hoje, o que está se propondo fazer é o seguinte: a gente vai tirar do sistema imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, e duas contribuições sociais, o PIS e a COFINS. Substituindo estes 5 tributos, viriam 2 tributos novos, o IBS, que ficaria para os estados e municípios, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que ficaria para a União Federal. Estes 2 tributos, o IBS e a CBS, eles são tributos daquilo que a gente chama, que tem aquela natureza de imposto ou tributo sobre valor agregado.
O ISS, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS nasceram como se fossem tributos sobre valor agregado. Todavia, devido às deformações que foram emprestadas a estes tributos ao longo do tempo, eles praticamente não funcionam como tributos sobre valor agregado. Mas agora, com a CBS e com o IBS, o que se pretende é, de fato, trazer ao nosso sistema essa espécie de tributação sobre valor agregado, que é utilizada pela maioria dos países desenvolvidos do planeta e também em outras áreas do planeta também utilizam, né, essa tributação sobre valor agregado, porque ela é mais simples, mais transparente, a gente entende melhor quanto se paga de tributo, a população tem mais consciência quanto ao que paga e espera-se que, com maior consciência quanto ao que se paga a título de tributo, tenhamos também mais consciência para cobrar os retornos que devem advir da tributação. Porque hoje a gente tem uma carga tributária aí que beira 35%, 36%, 37%, que é uma carga tributária compatível com países desenvolvidos, como, por exemplo, Finlândia, Islândia e outros países lá da Europa, mas a gente tem serviços públicos que nem são tão adequados assim, né? Então a gente precisa fazer essa conexão entre aquilo que a gente paga e aquilo que a gente recebe de retorno pelo tributo que se paga. A reforma pretende chegar a esse ponto. E qual que é o tempo dessa transição? Bom, a coisa como está hoje, tramitando lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, propõe uma transição aí de algo em torno de 7 anos desta etapa da tributação sobre o consumo. Pode levar mais, então. Pode levar mais, depende de como é que o texto vai ser aprovado. E depois ainda temos as outras etapas, né? Isso no que diz respeito exatamente à tributação, porque existe uma outra ponta da reforma que é como é que serão compatibilizadas as expectativas não tributárias, mas orçamentárias dos entes políticos. Esta transição orçamentária ela é muito mais longa, pode levar aí até 30 anos, mas isso é outra ponta, né? Não estaríamos falando aqui da tributação propriamente dita, mas sim de questões orçamentárias financeiras. Professor, acho que vai ser até mais complicado você falar sobre isso, mas essa reforma vai resolver e qual que é o impacto disso no bolso do brasileiro? Olha, se essa pergunta que você fez, né, essa reforma resolve o nosso problema ou não? Essa é a pergunta de sei lá quantos bilhões de dólares, né? A gente não tem como falar se vai resolver ou se não vai resolver. A expectativa é muito boa, né? Veja, essa reforma, essa proposta de emenda à Constituição, essa proposta de reforma que hoje nós estamos discutindo, ela não caiu do céu, ela não nasceu do nada. Existem entidades da sociedade civil organizada e existem grupamentos políticos que estão seriamente discutindo a questão da reforma tributária faz muitos anos. Então, existem estudos, existem reflexões, existem projeções que dão conta de que essa reforma tem sim uma grande possibilidade de resolver muitos dos problemas que eu apontei no começo da nossa conversa, né? Você me fez uma segunda pergunta e eu me esqueci. O impacto disso no bolso do brasileiro. O impacto disso no bolso do brasileiro. É. Olha, se o PIB aumenta por conta da reforma, se a carga acaba sendo impactada, a carga tributária acaba sendo positivamente impactada pela reforma, o bolso do brasileiro vai sentir. No frigir dos ovos, no final das contas, o que se pretende com a reforma tributária é melhorar a condição econômica do país e da população. E como é que se faz isso? Com maior distribuição de renda e geração de riqueza. E se isto subjaz à reforma, e se isto de fato acontecer, como de fato se pretende, a gente vai ter uma melhoria significativa no bolso do brasileiro. Existem muitas discussões setoriais, né? Existem setores de atividades econômicas que estão reclamando da reforma, existem setores de atividade econômica que estão vangloriando a reforma como está proposta, mas isso é natural do processo político de discussão de uma reforma de tamanha envergadura.
Então a gente vai ter que contemplar todos os interesses e tentar fazer com que a gente chegue num consenso político e social para que isso de fato saia do papel, chegue à realidade e surta os efeitos desejados. E entre União, estados e municípios, quem ganha e quem perde nessa história? Tá. Quem idealizou essa reforma, não quem idealizou, né, mas quem, digamos assim, quem gestou tecnicamente o texto da reforma como está posto, foi o CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. É muita sigla, né, professor? É muita sigla, né? É o Centro de Cidadania Fiscal, que é uma entidade da sociedade civil organizada, de onde saiu justamente o secretário especial da reforma, que trabalha hoje no governo, o Bernard Api, ok? E lá, no CECIF e em outras organizações, INSPER, Fundação Getúlio Vargas, e, enfim, né, várias organizações, várias escolas, a ideia geral é de que todo mundo ganha. É de que a reforma tributária não é uma equação outra senão uma equação de ganha-ganha. Então, podem existir, digamos assim, intervalos de tempo para reequilíbrio das pautas tributárias. Pode ser que a gente tenha que ultrapassar um tempo de descontentamento pela mudança do status quo dos agentes tributários, mas se analisada a questão no médio e longo prazo, pelos efeitos que ela pode proporcionar ao país e à população, no frigir dos ovos, no final das contas, poderemos chegar à conclusão que, de fato, tomamos uma atitude muito boa para o futuro do nosso país e que todo mundo vai ganhar. União, estados, municípios e população de um modo geral. Uhum. Esse é o nosso sonho, né? Sim, sim. E os impactos setoriais, professor? Olha, a indústria está batendo palmas para a reforma tributária. A indústria sonha como ninguém, né? O setor industrial sonha como ninguém, que de fato tenhamos implantado o tal tributo sobre valor agregado, que de fato tenhamos, né, retirados do sistema IPI, ICMS, PIS e COFINS. Por quê? Porque estes 4 tributos, Júnior, eles são os responsáveis pelo maior volume de contencioso tributário. O que é contencioso tributário? São disputas judiciais envolvendo a tributação. E, normalmente, quem protagoniza esse contencioso tributário envolvendo estes 4 tributos é a indústria. Então, a simplicidade, se de fato chegar, ela vai favorecer muito a indústria. Já o setor de serviços está muito preocupado com a reforma tributária, porque estima-se, né, já havia algumas matérias, já havia alguns estudos de segmentos específicos da área de prestação de serviço que afirmam que a carga tributária para o segmento de serviços aumentaria algo em torno de 300% a 350%. Então, assim, quando a gente olha para esses números, a gente fica assustado, né? Porque, imagine, termos um aumento desta magnitude para um segmento tão importante da economia como é o segmento da prestação de serviço. Mas eu acho que tudo isso é fruto, talvez, de uma reflexão carente, né, de informações técnicas palpáveis para que a gente possa, de fato, entender o que está por vir. Eu não acredito, sinceramente, que uma reforma dessa natureza pudesse trazer como consequência um aumento desta magnitude, como eu falei aqui. Eu acho que deve haver algum espaço para alguma acomodação da carga tributária e isso não chegue a um patamar tão exagerado quanto esse. Professor, nosso bate-papo está acabando, mas a gente ainda tem um minutinho. Eu queria que você deixasse um recado para quem está acompanhando a gente aqui no Informativo. As pessoas devem se preocupar, o que esperar da reforma para o futuro? Eu não diria preocupar no sentido de ficar temeroso, né? De ficar, será que isso vai ser ruim ou vai ser bom? Não, eu acho que as pessoas devem conhecer. A preocupação, ela vem no sentido de conheça a reforma tributária, converse com as pessoas que lhe cercam e que têm algum conhecimento,
preparem-se para o que está por vir, né? Desenhem e apliquem cenários hipotéticos. Se você é empresário, faça um estudo, né? Desenhe hipoteticamente qual seria a sua situação com a reforma como ela está em tramitação e vá acompanhando de perto, junto com o seu profissional da contabilidade, junto com o seu advogado tributarista, junto com as suas entidades de classe, junto com os seus políticos, vá acompanhando. A gente delega poder político aos políticos, mas a gente não pode, eu gosto da palavra, a gente não pode delargar. A gente delega, a gente não pode delargar. Então a gente tem que entregar o poder e acompanhar e exigir as mudanças que nos favoreçam como um todo. Tá certo, professor. A gente recebeu aqui no nosso informativo TVU o professor Ricardo Viola, professor da FADI, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pelas informações, professor. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder contribuir outras vezes. Com certeza.